Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da primeira semana do Advento. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Lucas, dos versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje se encontra no contexto primeiro do envio dos 72 discípulos. Depois os 72 voltam e narram aquilo que aconteceu na missão. E agora Jesus então reza louvando o Pai. Primeiro o Evangelho mostra que Jesus exultou no Espírito e disse, quer dizer, exultar no Espírito quer dizer, é o Espírito que age em Jesus, o Espírito que conduz Jesus. Jesus é o Filho, mas é o Filho conduzido pelo Espírito. E Jesus exulta aqui, mas exulta no Espírito. Jesus é o Filho obediente ao Pai, conduzido pelo Espírito. E Jesus então reza dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Amados e amadas de Deus, Jesus louva o Pai. O Pai é Senhor do céu e da terra. Quer dizer, o Pai é Senhor de tudo. O céu é o que está acima, a terra é o que está abaixo. O Pai é Senhor de tudo, é Senhor de toda a criação, é Senhor da história. E Jesus louva o Pai porque Ele escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Quer dizer, os mistérios do reino não foram revelados aos sábios, aos inteligentes, mas foram revelados aos pequeninos. Os pequeninos são aqueles que têm Deus como única riqueza de suas vidas. Os pequeninos são aqueles que se confiam totalmente a Deus. E a eles, amados e amadas de Deus, que Deus revela os mistérios do reino. Deus não revela os mistérios do reino àqueles que se bastam pela sua inteligência, pelas suas capacidades, mas sim aos pequeninos. E Jesus reza assim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Quer dizer, é a vontade do Pai, é os mistérios do reino, são os mistérios do reino, onde os mistérios são revelados aos pequenos, aos pequeninos, aqueles que não têm grandes riquezas, aqueles que têm Deus como grande riqueza da vida, da existência. Continua Jesus rezando: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados e amadas de Deus, o Filho é aquele que recebeu tudo do Pai. O Pai é aquele que conhece o Filho é aquele que conhece o Pai, e o Filho é aquele que revela o Pai. Amados e amadas de Deus, o Evangelho mostra essa comunhão profunda de amor que existe entre pai e filho, entre filho e pai, onde o filho foi gerado do pai, o pai ama o filho ama o pai, o filho veio do pai, o filho revela para nós o pai. O pai conhece o filho, quer dizer, conhecer aqui não é só a questão intelectual.
mas quer dizer o Pai é aquele que vive todo para o Filho é aquele que vive todo para o Pai, e o Filho é aquele que revela o Pai. Continua o Evangelho, Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas, Deus é o mistério de Jesus. Os discípulos estão vendo, os discípulos estão ouvindo Jesus. Muitos profetas e reis, muitos justos do Antigo Testamento quiseram ver o dia de Jesus e não viram. Quiseram ouvir Jesus e não ouviram. E os discípulos são felizes. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Amados e amadas de Deus são felizes. Felizes porque estão vendo Jesus, estão seguindo Jesus. Nós também hoje somos felizes. Felizes porque podemos ouvir a palavra de Jesus. Felizes porque podemos ouvir o Evangelho de Jesus. Felizes porque podemos nos alimentar de Jesus. Felizes porque podemos nos encontrar com Jesus. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude a termos um coração simples, pobre, a termos um coração verdadeiramente desapegado, um coração que não tenha tantas riquezas, mas que tenha Deus como grande riqueza. Que este Evangelho nos ajude também nós a sermos proclamados felizes. Felizes porque vemos o Senhor, felizes porque encontramos o Senhor, felizes porque vivemos do Senhor. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.